Muito bem, vamos lá. Carta, nós vamos ter o aprendizado com base nesse texto, carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, de 26 a 29. Vamos ler esse texto então com bastante atenção. Convido os irmãos a me acompanhar, por favor. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. 29, versículo 29. A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Que texto maravilhoso! Que texto oportuno para cada um de nós refletirmos, e à medida que vamos refletindo em cada palavra desse texto, pedir a graça de Deus para fazer uma aplicação em nossas vidas. Eu quero dar com os irmãos um título, um tema para este assunto que nós vamos desenvolver de maneira bem rápida. Alguns instrumentos de Deus. Alguns instrumentos de Deus. Eu me lembro que, conversando com alguém no dia a dia, e eu penso que na verdade esta palavra que eu vou pronunciar agora, ela é muito comum no nosso dia a dia, principalmente quando nós trabalhamos com as pessoas. Então nós usamos a seguinte frase, muito comum: devemos dar atenção para as pessoas e não para as coisas, não é isso? É quase que uma comunicação natural até, né? uma defesa das pessoas, né? E as coisas no segundo plano. Mas quando nós pensamos em coisas, nós nunca pensamos em coisas pensando em pessoas. Nós não pensamos que pessoas também é denominado de coisas. E eu estive refletindo sobre isso, e quando me deparei com esse texto, me chamou muito a atenção, e eu fui atrás buscar, né, dentro daquilo que a gente pode recorrer, significado de coisa. Tudo que existe ou que pode ter existência, real ou abstrata, o que pode ser alvo de apropriação, ele possui poucas coisas. O que ocorre, acontecimento, o curso natural das coisas, o que é real em oposição ao que é abstrato. Quero coisas e não promessas. Tudo que não se quer designar pelo nome, ou que caracteriza um fato, evento, circunstância, pessoa, condição ou estado. Por exemplo, essa chatice é coisa sua? Essa chatice é coisa sua? O assunto em questão, matéria, não me fale essas coisas. Viemos aqui tratar de coisas relevantes. Um mal-estar inesperado. Estava bem, mas de repente me deu uma coisa e passei mal. Então há muitas expressões que nós usamos usando a palavra coisa, né? A declaração de Deus. Vamos lá, estamos estudando. Me acompanhem, por favor. A declaração de Deus. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios. Fala sobre a soberania de Deus. O Deus que governa todas as coisas agiu conforme a sua livre e soberana vontade na execução de seu plano de salvação. A obra da redenção não ocorre de acordo com a agenda
dos conceitos da sabedoria do mundo. O apóstolo Paulo, ele escreve essas palavras num contexto em que ele fala sobre a soberania de Deus na salvação, através da loucura da mensagem da cruz, que não se fundamenta na sabedoria humana. Paulo ensina que a sabedoria humana falha em fazer o homem conhecer verdadeiramente a Deus. Uma primeira lição, ou um primeiro aprendizado, vamos extrair daqui as coisas loucas. Eu estou usando o versículo número 27 para desenvolver este aprendizado. Diz assim: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas, né? Lembrando que estas coisas loucas aqui, neste caso, dentro deste contexto, nós estamos aplicando a pessoas. Que coisa interessante, né? A declaração Deus escolheu as coisas loucas deste mundo significa que Deus revelou sua sabedoria da forma mais improvável às pessoas mais improváveis. Deus usa as coisas que o mundo enxerga como loucas a fim de envergonhar os homens considerados sábios aos olhos do mundo. Deus não escolheu um elaborado e complexo sistema filosófico humanista para comunicar a salvação. Pelo contrário, Ele escolheu a simplicidade do Evangelho. Além disso, para os sábios desse mundo, qualquer um que aceita esta mensagem de Deus como verdadeira não passa de um louco. Esse tipo de entendimento é verdadeiro em qualquer época. A fé em Cristo sempre foi vista pelos sábios do mundo como um delírio. Portanto, quando nós evangelizarmos alguém, quando nós estivermos trabalhando com alguém no sentido de transmitir a palavra, devemos preparar essa pessoa para que ela entenda que ela será rejeitada de uma maneira geral por outras pessoas que ainda não se converteram, e que ela será tratada com desdém, com desprezo e até muitas vezes uma falta de conhecimento intelectual. Ainda nesse texto, agora mantendo ainda o versículo 27, a palavra as coisas fracas. O versículo 27 diz isto: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas, eu já falei alguma coisa, do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas, novamente coisas, agora coisas fracas. Primeiro nós vimos coisas loucas, agora vimos coisas fracas. Após dizer que Deus escolhe as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, Paulo também diz que Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Essa é mais uma verdade amplamente ensinada nas Escrituras. Na parábola das bodas do filho do rei, lá em Mateus 22, de 1 a 14, nós não vamos ler. Vocês podem depois consultar em casa, Mateus 22, de 1 a 14, por exemplo. Jesus fala de uma festa real que ocorreu num certo reino. Essa festa não foi frequentada pelos nobres e as pessoas importantes do reino, mas por pessoas não mais do que comuns, retiradas das ruas da cidade. Pessoas com as quais talvez a maioria de nós não quiséssemos conviver com elas, não quiséssemos estar com elas. E nós temos essa referência da palavra de Deus. O próprio Jesus também diz que os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Mateus 20, 16. Fazendo um paralelo
com as palavras do apóstolo Paulo, podemos dizer que no plano de Deus, as coisas fracas prevalecem sobre as fortes. Se isso não faz sentido para a sabedoria humana, faz todo sentido para Deus. Temos que aprender das Escrituras todo o ensinamento correto, e este é um ensinamento correto. Aí nós encontramos nesse texto ainda, curioso, né? Poucos versículos, mas quantas lições nós podemos extrair? As coisas humildes, nós encontramos esta expressão também aí, agora no verso 28. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Veja a expressão: e Deus escolheu as coisas humildes. Coisas humildes. Na verdade, Deus escolheu salvar através do ato de humildade e partindo do próprio Deus, que a Bíblia diz que ele se esvaziou e veio ao mundo conviver com os pecadores. Isto é a maior prova para toda a humanidade, e de maneira simples, o próprio nascimento do Senhor, o estilo de vida do Senhor. Aqueles que leem a Bíblia devem saber que Nazaré, onde Jesus viveu, era um lugar muito pobrezinho, muito simplesinho. Alguém já chegou até a usar uma expressão que ali seria a Vila do Sapo. Alguém já usou essa expressão, se referindo a Nazaré como um lugarzinho, e lá viveu o nosso Salvador. Ele nasceu em Belém, mas viveu em Nazaré. O apóstolo, ele diz que Deus, em sua soberania, não chamou para a salvação muitas pessoas consideradas indispensáveis aos olhos humanos. No versículo número 26, ele diz assim: irmãos, reparai pois na vossa vocação, visto que não, tem um não aí, que não foram chamados muitos sábios segundo a carne. Importante a gente observar isso, porque às vezes isso passa despercebido a nós. Nós queremos então buscar uma certa intelectualidade no dia a dia, na rotina da vida de uma igreja, de uma comunidade. É verdade que as palavras de Paulo tiveram uma aplicação prática dentro da comunidade cristã de Corinto, mas também é verdade que seu princípio igualmente se aplica de forma geral a todos os crentes em diferentes realidades. Deus não é como o mundo que valoriza quem é importante. Na verdade, Deus ele anula os conceitos e padrões do mundo e revela a sua sabedoria aos loucos, humildes, fracos e desprezados. Em certa ocasião, Jesus agradeceu ao Pai. Jesus agradeceu ao Pai por ter ocultado a sua verdade aos sábios e entendidos e tê-las revelado aos pequeninos. Mateus 11:25 diz isso. Ainda uma próxima lição para o nosso aprendizado: as coisas desprezadas. Agora, ainda no versículo 28. No versículo 28 nós encontramos e as desprezadas, né? O texto fala que Deus escolheu as coisas humildes do mundo. Aí depois tem uma sequência: e as desprezadas. Alguém já comentou esse versículo dizendo que para Paulo as coisas insignificantes, desprezadas e que não são, consiste numa massa em que os indivíduos têm pouco valor, que nem mesmo são considerados como personalidades distintas. Ou seja, um tremendo desprezo pela vida humana. Pensando agora, eu não tenho esta anotação aqui na minha preparação para transmitir, eu estou me recordando de um personagem bíblico, que é aquele homem endemoniado gadareno, que já estava totalmente excluído da sociedade. Quem de nós
gastaríamos tempo, atenção para recuperar aquela pessoa, senão o Deus Todo-Poderoso. Nós temos que buscar em Deus estes ensinamentos para que nós não sejamos precipitados em algumas ações ou algumas manifestações na nossa comunicação, muitas vezes, em sua grande maioria, errada. Contudo, são essas pessoas que alguém comentou como insignificantes, desprezadas e classificadas como nada, entre aspas, perante o mundo que Deus escolhe para si. Louvado seja Deus. E agora ainda uma última lição: as coisas que não são, dentro do versículo número 28, as coisas que não são e aquelas que não são. Alguém pode perguntar: por que Deus escolheu as coisas loucas, fracas, insignificantes, desprezadas para envergonhar os sábios e os fortes do mundo? O próprio apóstolo Paulo responde dizendo que é para que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Para que ninguém se vanglorie na presença de Deus. O crente jamais deve se esquecer de sua completa dependência e necessidade da graça de Deus. O redimido não foi escolhido por seus próprios méritos pessoais. Ele foi escolhido pela soberana vontade de Deus sobre os méritos do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, que Deus nos ajude para que nós sejamos pessoas coerentes, equilibradas. Eu gostaria de recordar esses pontos bem rapidamente: as coisas loucas, as coisas fracas, as coisas humildes, as coisas desprezadas e as coisas que não são. Que Deus nos abençoe, que eu e você sejamos cada dia mais centrados na palavra. Amém?